Oi, gente. Esperar um tempinho aqui. O pessoal aí chegando, né? Começar a falar. Oi, Viviana. Tudo bem? Vivian, né? Tudo bem, Vivian? Vamos conversar aí hoje, então, sobre a nossa autoestima. Você já teve vontade de ser homem, Vivian? Pois é, eu tive muita vontade de ser homem quando eu era criança, melhor dizendo, adolescente. Vivia falando que seria muito mais fácil a vida se eu fosse homem. Pensava eu, por quê? Porque o tempo inteiro é colocado que as mulheres são frágeis, que as mulheres são cansadas, que as mulheres estão o tempo inteiro nervosas, que as mulheres são chatas, que as mulheres são isso e aquilo, e que ser mulher atrapalha a sua produtividade na vida. Então, muitas vezes eu pensei, várias vezes eu pensei, putz, se eu fosse homem seria muito mais fácil. E o que que essa questão, se eu fosse homem, fosse tudo, seria tudo mais fácil? Oi, Silva, tudo bem, Rosivânia, né? Tudo bem, Rosivânia? Você já teve vontade de ser homem, Rosivânia? Eu já tive, tô contando aqui pra Vivian, que eu tive por muito tempo na adolescência, eu falava que se eu fosse homem seria tudo mais fácil, porque eu achava que o peso era muito grande entre as mulheres. Que ser mulher é muito cansativo, que ser mulher é muito esgotante e que ser mulher significa que você é muito sensível. Oi, Janaína. A Janaína tá aqui no Face. E que ser mulher é muito cansativo, né? Que mulher é muito sensível, chora à toa, que mulher é frágil, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Apesar de nós termos evoluído aí em muitas questões hoje, e apesar de termos evoluindo aí em muitas questões hoje com o feminino, ainda assim existe sim a nossa luta por essa igualdade, por essa vontade de ter mais proximidade com o masculino, porque a gente ainda não se conhece muito bem como mulher e a gente acha que não nos foi mostrado realmente o que podemos fazer com a nossa feminilidade. Então a gente acaba achando aí que se a gente fosse homem seria muito mais fácil e ficamos com isso, né? Então o que essa frase impactou na minha vida aí? Por Bom, na adolescência, como eu queria ser homem, eu acabei achando que mulher sofria muito, então eu não me apegava a relacionamentos nenhum. Eu tinha namoros, tinha namorado, namorava sério às vezes e tudo mais, mas a dificuldade era muito grande em me apegar afetivamente a alguma pessoa, porque eu tinha muito medo de sofrer. Porque eu tinha na minha cabeça também que, junto com o ser homem, mulher era sofredora. Oi, Thalita, tudo bem? Que mulher era sofredora. Então, ser mulher é sofrer por amor, é sofrer num relacionamento. E eu não queria. Então, eu não me apegava, né? E isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez o quê? Mais presa, né? Que eu ficasse mais endurecida, que surgissem muitas cascas na minha realidade. E essas cascas foram me distanciando totalmente do meu ser mulher. E quando eu falo me distanciando do meu ser mulher, do meu ser feminino, não é porque eu gostava de mulheres também, ou porque eu me sentia atraída aí por um masculino, por uma mulher que fosse mais masculina, nada disso. E nem que eu deixei de gostar de ser mulher, nem que eu deixei de ser mulher, porque assim, fisicamente eu me vestia como mulher normalmente, gostava de roupas coloridas, de vestido, sempre gostei muito de vestido. Eu continuava com essa conexão assim feminina, com essa estética feminina, mas internamente as minhas atitudes começaram a se tornar masculina. E do que eu tô falando? Quais são essas atitudes masculinas aí? A competitividade,
quando a gente começa a entrar muito em competitividade, nós estamos muito conectados aí com a nossa força masculina, porque todos nós temos dentro da gente a força feminina e a força masculina. Então nós precisamos aprender a dosar isso e entender o que isso significa para a gente aumentar aí a nossa autoestima. Né? Como que eu tinha? Eu tinha uma autoestima muito grande como profissional, né? Eu tinha uma autoestima muito grande como uma pessoa que estava querendo fazer algo, mas não que estava querendo se sentir frágil, que não estava emocionada, que não tinha emoção ali. Por muito tempo, até depois, quando eu comecei a... Hoje a Ana Cristiane chegou aqui também. Oi, Cris. Por muito tempo, depois que eu já namorava com meu esposo, né, a gente já tinha uma relação, eu brincava muito com ele, falava pra ele assim, nossa, você é mais emocional que eu, você traz a emoção pra mim, que ele tinha mais a força feminina, então por isso que a gente se uniu até. E hoje, quando eu comecei a voltar aí pra minha força feminina, que eu comecei a integrar a minha força feminina, automaticamente ele começou a integrar a força masculina nele. Então, a gente conseguiu fazer uma troca. Mas o que tem acontecido hoje, na maioria dos casais, é que as mulheres estão muito com a força masculina e os homens estão com a força feminina. Então, os homens estão sensíveis, os homens estão frágeis, os homens estão cansados, esgotados, querendo uma atenção, querendo uma conversa, e as mulheres estão batalhando no trabalho, estão guerreando contra outras mulheres, e o tempo inteiro guerreando, e até muitas vezes guerreando com o próprio companheiro. Quando esse companheiro também tem uma energia masculina aí, a mulher começa a guerrear com ele também. Então, isso atrapalha a nossa autoestima? Claro que atrapalha a nossa autoestima. E claro que vai trazer aí uma baixa na nossa energia vital. Por quê? Porque nós estamos totalmente fora do nosso lugar, né? Nós estamos totalmente fora do que é a nossa energia feminina. Como mulher, eu tenho que, apesar de eu ter a energia masculina, como a Ana Patrícia tem hábito de falar às vezes assim, das duas asas, né? Apesar de nós termos as duas asas, uma asa masculina e uma asa feminina, a gente tem aí que ter um equilíbrio nessa asa. E como mulher, eu preciso ter um equilíbrio de mulher. Eu preciso estar mais conectado com a minha feminilidade. E ser feminina, ser mulher, ter autoestima, é entrar em contato com o meu corpo, é estar em contato com a natureza, é estar em contato aí com a minha intuição, né? Quantas mulheres eu ouço hoje na clínica falar pra mim assim, ai, Cris, eu não consigo me escutar, não. Eu falo comigo, pergunto às vezes as coisas, mas uma voz fala pra mim que não é pra eu fazer, a outra voz fala que é pra eu fazer, e eu fico naquela dúvida, ou seja, a mulher não tá conectada com a própria intuição dela, né? A mulher não tá conectada com o próprio corpo, ela não sabe reconhecer ali dentro dela qual que é a energia feminina, qual que é a resposta verdadeira ali, né? Porque todas nós temos essa conexão. E quando a gente consegue balancear e perceber que eu posso continuar usando a minha energia masculina de produtividade, nas coisas que eu continuo fazendo, por exemplo, eu hoje consigo utilizar a minha energia produtiva, a minha energia masculina aqui, ó, para colocar gás nessas lives, para poder fazer os conteúdos para vocês, né, para estar aí levando muitas coisas para vocês, as ferramentas que eu preciso aprender a usar e tudo mais, tudo isso vem um pouco do masculino. Mas e a criatividade de criar esses temas, de conversar com vocês sobre isso, a criatividade dentro do meu trabalho, dentro do meu consultório, das mulheres que eu atendo online, a criatividade para criar os desafios, né? Tudo isso vem da onde? Vem da minha energia feminina, né? Então, quando a mulher percebe que ela tá em baixa, que ela tá muito desanimada, que ela tá muito angustiada, que ela não tá tendo criatividade, pode ter certeza que a mulher tá desconectada do ser feminino dela. E ela se desconectou por algum motivo simples, às vezes. Assim como eu, que me desconectei lá na adolescência, porque eu achava que os meninos podiam mais do que as meninas, e então, pensando assim, eu queria poder mais, então eu queria ser menino, né? Eu queria ter a energia masculina, melhor dizendo, eu não queria ser um menino, mas eu queria ter a energia masculina para poder ir lá na frente. Então, assim, quem que eu admirava naquela época? Eu admirava aquelas mulheres alvas, aquelas mulheres que estavam lá cheias de terninho, de gravatinha, aquelas mulheres que estavam produzindo tudo nas fábricas, em todos os outros lugares, mas aquelas mulheres que estavam o tempo inteiro produzindo como homens,
com a força masculina, né? Essas mulheres que eu admirava. Tanto é que pessoas que me conheceram antes, né, assim, eu tinha o cabelo comprido, gente, eu tinha um cabelão até na bunda, lá na adolescência. Aí chegou perto dos meus 18 anos, eu comecei a cortar meu cabelo, cortar, até que eu ficava de Joãozinho mesmo. Então, assim, meu cabelo sempre muito curtinho. Agora que eu tô deixando crescer novamente, porque agora eu tô me conectando novamente, aí tô conectada novamente com a minha força feminina e eu percebo a vontade. Hoje eu tenho vontade de deixar meu cabelo crescer, mas antes eu falava até pros cabeleireiros quando eu ia cortar o cabelo, que quando eu cortava o cabelo, eu ficava cheia de energia. Né? Eu era ao contrário do Sansão, eu falava assim, o Sansão quando ele cortou o cabelo, ele perdeu a energia. Eu não, quando eu corto eu ganho energia. Por quê? Porque eu ganhava energia masculina. Tava eu lá com a minha energia masculina bombando, com a minha energia de poderosa, sem abaixar a cabeça, sem ter sentimento, sem explorar nada disso. E aí, passado o tempo, quando eu comecei a ficar mais pra baixo, minha energia vital começou a ficar praticamente zerada. Eu comecei a perceber que nada fazia muito sentido na vida, que estava faltando algo, sabe? Chegou um momento assim que por volta dos meus 30 anos, e eu também tinha acabado de ser mãe, tinha me conectado muito com a minha força feminina ali na maternidade, porque eu tive um parto normal, né? Então, assim, foi tudo muito natural naquele momento e me fez me conectar profundamente com a minha força feminina. E nesse momento que eu me conectei aí com a minha força feminina, o que aconteceu? Eu entrei num choque de realidade, porque eu não sabia ser mulher. Putz, eu não sabia ser mãe, sabe? Eu não sabia ser mulher, eu sabia ser homem. Eu sabia estar mais preocupada com a razão o tempo inteiro, com o controle de tudo, controlava tudo, né? E a razão, o controle estava ali o tempo inteiro, mas o descontrole que traz a maternidade, que bomba pra gente o descontrole ali, né? Eu não sabia. Eu não conseguia eu não sabia ser descontrolada. E aí, aquele choque de descontrole, e agora? Putz, deu um banho. O que eu vou fazer agora? Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, mas nesse momento eu comecei a perceber, mas só a introspecção não me ajudava nisso. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu comecei a frequentar grupos de mulheres, eu comecei a frequentar encontros com outras mulheres e fui percebendo a energia feminina, sabe? Como isso me ajudou. Então hoje, uma dica pra você, se você tá se sentindo totalmente desconectada aí com o feminino, comece a conhecer mais mulheres, conversa com mais mulheres. Oi, Mirtes, a Vivian deu risada aqui. Começa aí a se conectar com mais mulheres, participe de grupos com mulheres, faça grupos de estudo com mulheres, converse com mães, se você acabou de ser mãe, participe de grupos de maternidade. O importante é que você consiga começar a viver aí de uma forma ou de outra com mais mulheres. No nosso trabalho, principalmente hoje, a gente acaba se conectando muito com homens. Mulheres que trabalham em fábricas, por exemplo, são mulheres que estão sempre o tempo inteiro com a energia masculina ali em volta, o tempo inteiro, homens em volta, tudo mais. Os lugares que eu trabalhei tinham muitas mulheres, e mesmo assim, mulheres que tinham muita energia masculina, sabe? E então é importante que você comece a reencontrar aí pessoas lá, tipo, ligadas à sua vovó, sabe? À sua bisavó, pessoas ligadas lá naquela essência mais do passado, né? A minha família, na verdade, as mulheres da minha família são mulheres com muita energia masculina. São mulheres que tiveram que ir à luta, que tiveram que buscar conhecer sozinhas, criar filhos às vezes sozinhas. Então, assim, tudo isso também vem vindo da nossa história, vem vindo lá do passado, né? E no consultório eu percebo muito o desafio das mulheres hoje em lidar com a raiva também, sabe? Elas chegam e falam pra mim, Cris, mas eu tô tendo muita raiva. E justamente a raiva tá conectada com o que, gente? A raiva tá conectada com esse desconectado nosso. Porque é uma falta de algo. Quando eu tô com muita raiva, eu tenho uma falta de algo, sabe? Uma necessidade minha não foi atendida. E qual que é a necessidade maior das mulheres? É a necessidade de ser cuidada. O que as mulheres mais relatam
nos dias de hoje é que elas queriam ser cuidadas. As mulheres não se sentem cuidadas, as mulheres não se sentem amadas, as mulheres estão num lugar de fraqueza. Apesar de toda essa força profissional, de toda essa força que revigora nelas, que é uma força masculina, elas estão se sentindo fracas, porque elas estão fracas da força feminina. Elas estão fracas do ser mulher. E aí, com essa fraqueza, Rafael Fernandes, tudo bem? Com essa fraqueza, a Vivian voltou, né? Verdade, olha lá, a Vivian tá falando que é verdade. É isso mesmo, Vivian. A gente tá se sentindo muito solitária. As mulheres têm o que mais chega no consultório, as mulheres do desafio, as mulheres que passam por mentoria comigo. Essas mulheres estão sempre relatando que estão fracas, que estão se sentindo cansadas, que estão se sentindo esgotadas, e essa é a necessidade que tá acolhendo elas, é essa necessidade de precisar, de ser escutada, de ser cuidada. Mas aí é que tá a questão, que as mulheres estão buscando também errado. E aí dá mais baixa autoestima, que a gente fica com a estima lá embaixo. Por quê? Porque as mulheres estão buscando isso no companheiro, ou na mãe, ou no filho. Muitas mulheres estão buscando isso nos filhos. Isso é pesado para as crianças, sabe? Isso começa a ser pesado para as crianças, porque as crianças estão no mundo para viver a vida delas, não a nossa vida, não o nosso sonho, não as nossas vontades. Então começa a ficar pesado para essa criança também. E aí a criança às vezes quer fugir, dá muito trabalho, fica muito esgotante para aquela criança. E essa mãe tá ali, continua ali buscando essa carência, né? Essa carência afetiva. E aí ela busca no companheiro, como eu falei, muitas vezes ela tá lá o tempo inteiro carente, sofrendo, querendo que o companheiro olhe para ela, que o companheiro cuide dela, que o companheiro veja ela. Quando na verdade a única pessoa que pode fazer isso por nós mesmos somos nós. Nós precisamos entender quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com muito nervoso, muita baixa estima, quando a gente está sem energia vital total, é porque a gente não está cuidando da gente. É porque nós não estamos suprindo a nossa necessidade básica. E como mulher, nossa necessidade básica aí é ficar um tempinho sozinha, sabe? As mulheres têm medo de ficar sozinha. Algumas mulheres que chegam pra mim, eu falo assim, olha, que tal a gente fazer um momento agora pra você ficar sozinha, pra você pensar, Cris, eu tenho medo de ficar sozinha. Por que eu tenho medo de ficar sozinha? Porque eu tenho medo de encontrar comigo mesma. Eu tenho medo de entender que realmente sou só eu que posso cuidar de mim, que não é o outro que pode cuidar de mim. E às vezes eu não quero saber disso. Às vezes eu não quero cuidar disso. Às vezes eu quero continuar carente, sofrendo ali, porque eu tô esperando que o outro vai fazer por mim aquilo que só eu posso fazer por mim. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava de um momentinho pra mim, eu comecei primeiro com os grupos de mulheres, eu comecei a participar de grupos de mulheres, e nessa participação nos grupos das mulheres, eu comecei a ter muita força, comecei a ganhar força. Falei assim, nossa, como essas mulheres têm força. A sororidade, sabe? A sororidade é uma irmandade, né? O que é o carinho, o feminino de fraternidade, praticamente, né? Então é isso, as mulheres cuidando de outras mulheres, né? Então eu comecei a perceber o quanto as mulheres são carinhosas, o quanto as mulheres podem se unir e ter força, sabe? Quando eu comecei a olhar pra isso e ver que uma mulher não era minha rival, isso já me deu um gás. Putz, eu tenho amigas, e aí eu comecei a frequentar conhecer mais essas mulheres, e assim, na verdade, mulheres até mais velhas que eu gostava muito mais ainda de aprender com elas, de vivenciar toda a história de vida delas, e todo esse aprendizado foi me fortalecendo cada dia mais. Aí eu comecei a perceber que eu precisava de um tempo pra mim também de vez em quando, né? E eu me conectei o quê? O que eu me conectei? Eu me conectei com o meu tempo de mulher, né? Quando as pessoas colocam, por exemplo, a TPM, que colocam como tensão pré-menstrual, eu já falei isso outras vezes e eu adoro falar isso. Eu ouvi uma vez e eu gravei muito. O tempo pra mim, né?
Pra mim, esse tempo, a pré-menstruação é um tempo pra mim, é um espaço onde eu preciso respirar, que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar de mim, entender o que precisa morrer naquele ciclo, o que precisa viver. E todo mês a gente passa por isso. E olha quanta coisa positiva nisso. Não é uma fraqueza como eu pensava antes. Muito pelo contrário, é uma força. Porque todo mês eu tenho a possibilidade de passar por esse tempo para mim, entender ali o que ficou bom, o que não ficou, o que eu gostei nesse mês, o que eu não gostei. Se eu tô sentindo muita cólica, por exemplo, eu nunca sofri de cólica, então eu não posso falar sobre a minha cólica, mas eu posso falar sobre as cólicas das mulheres que eu acompanho, porque as mulheres relatam muitas vezes a cólica. Então, quando eu estou ali com muita cólica, quando as mulheres sentem cólica e reclamam isso, a cólica quer dizer o quê, gente? Quer dizer que aquele mês foi pesado, sabe? Quer dizer que de alguma maneira tem algo ali naquele mês que eu não quero soltar, que tá doendo, mas eu não quero largar, que eu tô debatendo dentro de mim com isso. E muitas vezes até, oi Ana Cristina, às vezes com a relação do meu brigar mesmo com a mulher, com a minha energia feminina. Então a cólica também tá ligada a isso. Os problemas uterinos estão ligados à minha briga comigo mesma como mulher, por não aceitar ser mulher, ou porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, com a fraqueza e tudo mais. Então, tem todo esse processo que a gente pode começar a observar, né? Quando eu comecei a observar isso, oi Renata, quando eu comecei a observar isso, quando eu comecei a ver que eu tinha um tempo pra mim, que eu podia ter um tempo pra mim, eu comecei a respeitar isso, as pessoas ao meu redor começaram a respeitar também. Que aí eu começava a falar, falei assim, olha, hoje não fala comigo desse jeito não, porque eu tô mais sensível. Antes, o que eu faria? Iria explorar. Eu iria fazer o quê? Tô de TPM, dá um tempo, sai de perto, não sei o quê. E aí as pessoas, tá, né? Iriam sair, mas iriam sair assustados, acuados. Agora não. Eu falo assim, olha, tô no meu tempo pra mim hoje, tô devagar, tô cansada, né? Não tô podendo falar, não quero conversar sobre isso hoje não, amanhã a gente conversa e tudo mais. A pessoa, tá bom, pronto. Não tem mais briga, não tem mais revolta, né? Acaba diminuindo, né? Não que a gente também, uma vez ou outra, não estoure. Às vezes a gente ainda tem esse estouro, né? Ainda tem esse impulso, porque às vezes uma outra necessidade minha não está sendo atendida. E para eu atender a minha necessidade, eu preciso conhecer ela. E conhecendo a minha necessidade, eu crio minha energia. Por quê? Por que eu crio minha energia vital? Porque quando eu começo a reconhecer, bom, hoje eu gosto muito de anotar, então eu gosto de anotar o dia que eu fico menstruada, o primeiro dia da menstruação, que é o primeiro dia do ciclo menstrual, e aí eu anoto todo mês e tudo mais. Então, assim, eu sei exatamente eu tenho um controle. Isso você pode fazer pelo celular, existem aplicativos no celular que fazem isso também, tudo. Mas aí eu tô sempre conectada e entendendo o que tá acontecendo comigo em cada período, que período que eu tô, né? Então eu sei quando eu tô muito angustiada, quando eu tô mais querendo ficar dentro de casa, mais cansada e tudo mais. Aí eu falei assim, bom, eu tô assim porque eu tô pra ficar menstruada, ou então, porque eu tô menstruada. Então eu começo a me conectar com isso. Olhar pra isso me deu autoestima. Olhar pra essa minha força feminina, entrar em contato aí com a minha intuição, com o meu escutar de mulher, nossa, como aumentou a minha autoestima. E aí uma autoestima feminina, né? Aí eu saí um pouquinho daquela energia grande lá do começo, que era masculina, e fui para a energia feminina, que é mais poderosa, sabe? Não que ela seja mais poderosa para os homens, mas que ela seja poderosa para mim. Como mulher, ela é mais poderosa para mim. E para os homens, ela também é necessária. Eles também precisam de uma energia feminina também. Mas eles ficam mais fortes, mais ativos. Sabe aqueles homens mais empoderados? Quando as pessoas... Eu tenho um hábito, por exemplo, de falar assim, nossa, eu gosto de um homem, por exemplo, que me chama de largatixa, não sei o quê. Aquele homem empoderado me joga na parede e me chama de largatixa, né? Eu já ouvi muito isso. Aquele homem empoderado, aquele homem masculinizado,
Por que me chama a atenção? Porque ele tá no lugar dele. Porque ele é homem. Porque ele tá com a energia vital masculina total em cima dele. E eu com a minha energia feminina vital. Aí dá liga. Aí dá liga, com certeza. Agora, se a gente tá totalmente fora, né? Eu tô com a minha energia masculina mais poderosa e ele lá com a energia vital masculina dele, nossa, não vai dar. Eu com a minha energia masculina e ele com a energia masculina, não vai dar. Não vai dar liga, não vai colar. Então, a gente precisa observar, né? A minha dica para você hoje é que você comece a observar aí quais foram as palavras, quais foram as frases que você falou para você mesma lá no passado que reverberam até hoje em você. Quais foram as coisas que você pode soltar agora, que você percebe que agora você não precisa mais delas, né? Como sobrevivência. Eu falava que eu queria ser homem, menino lá naquela época, como um sinal de sobrevivência, né? Porque na minha adolescência eu ouvi muito que os meninos aproveitavam das meninas, que eu deveria tomar cuidado, que eu não podia jogar futebol com os moleques, porque se eu jogasse futebol com os moleques iam passar a mão na minha bunda, e assim ia, sabe? Então, esse ouvir me fez com que eu me protegesse, foi uma proteção, foi um meio de proteção minha, né? E tudo bem, eu precisava me proteger naquele momento, né? Só que hoje eu não preciso mais me proteger assim. Então, qual é a armadura que você precisa soltar hoje? O que você precisa deixar ir embora, sabe? Qual é a energia aí masculina que tá rondando você, as frases masculinas aí que estão rondando você, que você pode deixar embora para ser mulher, para ser feminina, para deixar sua energia vital feminina subir, né? Para sua energia vital feminina estar aflorada aí. Quais são essas energias? Quais são essas coisas que você precisa deixar ele ir embora? Tô olhando aqui se tem mais alguma coisa que eu ia falar. Quando a gente entra em contato com o nosso corpo, quando a gente olha para o nosso corpo de mulher e a gente sente as percepções dele, a gente está no presente, a gente está vivendo ali o aqui e agora. Estamos percebendo, né, por exemplo, quando eu comecei a frequentar os grupos de mulheres, eu comecei a mexer mais o corpo, eu comecei a me conectar mais com esse feminino, que é dançante, que é leve. Quantas mulheres hoje estão duras? Não conseguem, mal conseguem andar assim, de tanta dureza, sabe? Estão todas armadas o tempo inteiro. Uma mulher olha para outra e já se arma. Uma mulher olha pra outra e já fala, nossa, lá vem aquela uma ali, sabe? Já vem a fofoqueira ou já vem aquela outra coisa. E assim você começa a se distanciar cada vez mais daquilo. Ah, eu prefiro ter amizades masculinas. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes eu falei isso? Que eu preferia ter amizades masculinas. Eu preferia estar sempre no meio de homens, porque eu achava que os homens eram mais sinceros do que as mulheres. Uau! E hoje, quanta sinceridade eu vejo nas mulheres. É muito legal também observar que a gente pode mudar e que quando a gente muda, as pessoas ao nosso redor mudam. Por um tempo, eu achava realmente que as mulheres eram muito mesquinhas umas com as outras, que eram competitivas, que estavam sempre brigando umas com as outras e não achava as mulheres sinceras. E engraçado, né? Porque aonde eu trabalhava, em todos os lugares que eu trabalhava, aconteciam situações similares o tempo inteiro. Aconteciam as mesmas situações de que mulheres realmente não eram confiáveis. Por quê? Porque eu acreditava naquilo piamente. E eu, depois que eu comecei a mudar o meu pensamento, que eu comecei a olhar para as mulheres como mulheres empáticas, como mulheres que estão ali o tempo inteiro ajudando umas às outras,
como eu tenho encontrado mulheres hoje, psicólogas, muitas psicólogas que antes eu achava que poderiam ser minhas rivais, por exemplo, como eu tenho encontrado muitas psicólogas que estão me acompanhando, curtindo o meu trabalho. A Renata é uma psicóloga, a Renata tá aí junto nessa. A gente tá até trocando muitas figurinhas. A Lu tem uma amiga minha muito querida que eu conheci num workshop e que também é psicóloga. A gente tá sempre trocando figurinhas, assim, sabe? E é muito interessante isso, sabe? Uma mulher motivando a outra. Vamos mais longe, vamos mais. Isso aumenta a nossa autoestima, né? Isso faz com que a gente comece a perceber, putz, como profissional, como pessoa, como mulher, uau, que gás, eu vou junto. Renata, vamos juntas, né? E aí eu começo aumentando minha autoestima, eu falei, nossa, energia vital, vamos lá. Qual que é a minha energia aqui? E aí eu tenho energia pra tudo, gente. Sabe? A minha energia sexual, a minha energia da sexualidade ali, a minha energia lá na cama, ela tá totalmente ligada a essa minha energia aqui. Então, se eu tô com a minha energia masculina o tempo inteiro no trabalho, por que que na cama eu vou estar esgotada? Claro que eu vou estar esgotada, gente, porque eu tô com a minha energia errada. E aí, lá na cama, eu vou ter energia. Às vezes eu vou querer fazer um sexo rapidinho, uma coisa rapidinha, só pra acabar. Vamos acabar com isso daqui logo, não quero mais, vamos embora. E enquanto que se eu tiver com a minha energia feminina, a flor da pele, se eu tiver ali toda colorida, toda brilhosa como mulher, né? Se eu tiver com uma energia vital ali feminina no meu trabalho, cheia de criatividade e tudo mais, uau, eu vou ter criatividade na cama. Eu vou ter desejo na cama. Eu vou perceber também que não é só o homem que tem desejo, né? Que eu também tenho desejo. Que eu tô ali o tempo inteiro querendo algo também. Então eu preciso entender isso. Como que eu tô reagindo no meu dia a dia reflete tudo que eu tô reagindo lá na cama também. A Renata tá colocando que é ótimo isso, que ela amou, que a nossa energia nos move em tudo. Exatamente. A nossa energia nos move em tudo. Então, se eu tô sem energia, Renata, é porque algo tá errado, né? Alguma coisa ali, eu preciso começar a mexer algum pauzinho, né? Quando as mulheres estão muito presas lá no passado também, quando as mulheres estão sofrendo por alguma coisa que aconteceu lá no passado, uma história que aconteceu entre ela e o relacionamento, qualquer coisa do tipo. Se ela tá presa numa história lá, ela vai ficar sem energia aqui, porque ela vai ficar o tempo inteiro pensando naquela energia que já passou, naquilo que já tá lá passado. Não tem mais jeito de voltar lá atrás, não tem como voltar. Né? Então agora eu preciso seguir em frente, então eu preciso olhar pra frente e mover uma energia nova, colocar uma energia em outra coisa. Então assim, o que vai aumentar a sua autoestima aí, gente? O que vai aumentar a sua autoestima é você se conhecer, é você entender o que você gosta de fazer, o que você pode fazer pra você. Não é ficar esperando que as outras pessoas venham fazer pra você, é você fazer por você. Então é você arrumar um tempinho pra você, ou viajar um final de semana sozinha, sabe? Ou então estar num grupo de mulheres aí, numa imersão maravilhosa. A Renata já participou de várias imersões junto comigo. Ou estar num grupo aí de mulheres fazendo uma imersão com outras mulheres. Ou então arrumar aí, fazer uma terapia pra você, ter um cuidado com você, perceber isso o tempo inteiro. Né? Então vai aumentar a sua autoestima isso, é você estar com outras mulheres que estão com a autoestima alta. Se você continuar no meio ali de pessoas que estão com baixa estima, você vai tender a continuar com a baixa estima. Então você precisa encontrar pessoas que, putz, é como essa pessoa que está sendo que eu quero ser também. Então você vai andar com ela, vai começar a andar com ela para você começar a desenvolver isso, né? E aí aumentando a sua autoestima, você aumenta a sua energia, porque aí você começa a perceber, bom, eu acho que eu quero dançar hoje, bom, eu quero correr, eu quero pular, quero dançar. E aí você começa a encontrar outras coisas. O que aumentou a minha energia vital?
Quando eu comecei a me conectar com a minha autoestima, comecei a me conectar com as mulheres, comecei a perceber as minhas necessidades, as minhas vontades, eu comecei a perceber que eu precisava cuidar do meu corpo, eu precisava encontrar um exercício físico para que aumentasse a minha energia vital, porque tudo é um exercício, gente. Se eu começo com uma coisinha, isso vai aumentando, 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 aumentando. Então, se eu um dia comecei com uma coisa triste lá no passado, eu comecei, cismei com uma coisa e falei assim, não tenho mais libido, não sei mais o que é isso. E aí eu encasquetei que eu não tenho prazer, eu não consigo ter prazer. E aí eu fiquei com aquilo dali, eu fui aumentando, porque aí eu fui, não consigo. Aí toda vez que eu ia tentar ter relação sexual, eu falava, não consigo ter prazer, não vou ter prazer. E aí eu ia aumentando, até que isso se tornou uma coisa muito grande. Até que isso se tornou realmente a única maneira de se viver. Então, como um exercício, eu preciso começar de pequenininha também. Falando lá no comecinho, lá assim, bom, eu consigo hoje cuidar de mim porque eu vou tomar um banho relaxante. Então, eu vou fazer isso hoje pra mim. Hoje eu preciso disso, é pequenininho, mas é o que eu preciso hoje. E amanhã eu vou fazer outra coisa. E aí todos os dias eu vou fazendo até que isso se torne uma coisa muito grande e a minha autoestima chegou. A Renata colocou que é verdade, que ela tem percebido muito isso no consultório e o quanto nós mulheres ficamos muitas vezes presas com algo que aconteceu no passado. É exatamente isso. A Fátima Sandré chegou. Oi, Fátima, tudo bem? É exatamente isso. Como nós estamos presas a alguma coisa lá do passado, né? E quando a gente fica presa no passado, a gente não consegue viver o presente, né? E aí a gente fica com essa energia baixa, né? Que aumenta, na verdade, a energia negativa, que faz com que a minha energia fique mais baixa. Então, o que eu tinha falado para vocês hoje era isso, mulheres. É exatamente isso, que vocês possam encontrar aí a autoestima de vocês. O importante é o autoconhecimento, perceber que eu gosto e depois compartilhar com o meu parceiro. É isso mesmo, Renata. Porque na verdade você não vai aprender só o tempo inteiro só pra você, né? Você vai levar isso pro seu parceiro também. Você vai compartilhar com ele o que você gosta. Você vai estar fazendo. Eu vou descobrir primeiro o que eu gosto. Bom, eu gosto de. Eu vou falar de mim, mais fácil, né? Eu gosto muito de ir no meio da natureza. Então, eu gosto de nadar em rio, eu gosto de cachoeira, isso me dá uma energia total e eu gosto bastante. Meu companheiro não gosta muito, mas eu compartilho com ele. Falei, olha, tô precisando. Quer ir comigo? Se não quiser, tô indo sozinha, mas se quiser ir comigo, vai ser muito mais legal, sabe? Porque aí depois, mesmo que, por exemplo, é um banho de cachoeira, eu vou lá, vou ficar feliz, mas ele passar o dia comigo lá, mesmo sabendo que ele não gosta muito, ele partilhar isso comigo, quando chegar em casa eu vou estar cheia de energia pra ele. Vou estar super feliz com ele, porque, uau, ele não gosta, mas ele foi por mim, sabe? E tudo bem, mas se ele não quiser ir por mim também, tudo bem, eu preciso ir sozinha. Eu também gosto desse momento sozinha. Então tem hora que a gente precisa entender que eu gosto de algumas coisas que o meu parceiro também não vai gostar, né? E que eu preciso. Então, se eu gosto, eu preciso fazer por mim mesmo que ele não goste, né? Mesmo que ele não queira fazer comigo, não tem problema eu fazer. Por quê? Porque precisa de cumplicidade, precisa de companheirismo nisso. Então, ele precisa entender isso também, né? A gente vai e isso vai fazendo que a gente comece sempre, a gente vai aumentando a nossa autoestima justamente com isso. Quando eu começo a fazer as coisas que eu gosto sem estar esperando que a outra pessoa faça por mim, né? Manalquia, tudo bem? Todas as vezes que eu tô esperando o tempo inteiro que a outra pessoa faça algo por mim, que eu tô esperando que ele vai cuidar de mim o tempo inteiro, que eu tô esperando isso, quer dizer o quê? Que a minha estima tá baixa, tá baixíssima. Se eu tô esperando que as outras pessoas vão fazer por mim, é que ela tá lá embaixo. Agora, quando eu tô com a autoestima alta, eu preciso também ignorar o que as outras pessoas fazem? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou com a minha autoestima, então assim, se eu tenho uma necessidade, eu posso fazer ela sozinha, mas eu também posso compartilhar com o meu companheiro se ele quer fazer isso comigo. Bom, se ele não quer, tudo bem, mas hoje vai ser legal se eu for e deixar ele sozinho, por exemplo. Às vezes eu preciso
Eu vou precisar sempre ir dosando todas as coisas. Mas para ir dosando todos os relacionamentos, para ir dosando todas as minhas vontades, todas as coisas, eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender se eu tô vivendo lá do passado, se eu tô vivendo aqui do presente, se eu tô vivendo lá do futuro. Eu preciso começar a me conectar com o meu dia do mês, né? Que dia do mês que eu tô agora? Bom, eu tô menstruada? Não tô. Eu preciso começar a me conectar com essa energia minha, feminina, com a minha lua, né? Eu preciso entender aí como que é o organismo, que existe um organismo mundial, assim, um universal das mulheres, né? Que existe essa conexão, esses tipos de comportamentos que são universais, que estão conectados aí, que estão relacionados à nossa lua, que estão relacionados à nossa menstruação, o nosso estado emocional, o nosso estado físico nesses períodos. Então eu preciso entender que isso existe e eu também preciso entender que existe aí uma individualidade, algo que é só meu, algo que só eu posso conhecer, conhecendo a mim mesma, né? E como que eu vou trilhar esse conhecimento, Cris? É um cuidado diário. Queria falar para vocês aqui, por exemplo, também, eu não sei se todas viram, mas eu tô com a semana do sim, né? Dia 11 a dia 15, ao dia 15 de março, eu vou fazer a semana do sim. E o que é a semana do sim, Cris? É uma semana de meditação. Eu vou enviar para as mulheres da minha lista VIP uma meditação diária. Todos os dias uma meditação para cuidar de si. E como o cuidado com a gente aumenta o nosso cuidado com o outro. Como se conhecer, como cuidar de si mesmo, vai aumentar aí o seu relacionamento, a sua troca do relacionamento, né? Então eu decidi fazer isso como um presente para todas as mulheres, pelo mês de março, né? Porque é o mês das mulheres, tem o dia 8 aí que é o dia da mulher. Então eu quis fazer isso como um presente meu para todas as mulheres. Então se você tiver interesse, se inscreve no link lá que tá na bio, no Instagram e no Facebook tem um link no convite também. É só se inscrever lá, ou então pode me mandar uma mensagem também no direct, porque eu vou estar respondendo. A Renata já se inscreveu, isso mesmo, Renata. Renata tá lá, tá dentro, firme e forte na lista VIP lá. E é muito legal, gente, muito legal que você possa ter esse momentinho com você, porque todos os dias você tem esse momentinho. A Vivian também já tá inscrita, né, Vivian? Se você tem esse momentinho com você, se você tem 5 minutos, 10 minutos, a meditação é até 10 minutos, tá? A meditação lá que eu vou conduzir vocês é até 10 minutos. Então, até 10 minutinhos do seu dia, para você fazer isso para você, você vai perceber como isso impacta as 24 horas do seu dia, sabe? Como 10 minutinhos que você cuide de você todos os dias vão impactar as suas 24 horas. Então, é muito importante que a gente comece a se conhecer, que a gente comece a entender coisas do dia a dia, pensamentos do dia a dia que a gente tem, que muitas vezes a gente acha que tá ficando louca, que tá acontecendo outras coisas, mas que afetam totalmente a nossa autoestima, que afeta totalmente a nossa energia, muitas vezes nos deixam totalmente para baixo, e o quanto a gente conseguir enviar mensagens positivas pra gente, entender a nossa energia vital feminina, faz a gente se conectar realmente com essa força e com toda essa luz da mulher, né? Tem alguma pergunta, gente? Eu abro espaço para vocês comentarem, fazerem perguntas. Se tiver alguma coisa aí, se vocês tiverem alguma dúvida ainda com relação ao autoconhecimento, com relação à autoestima, alguma dica que você queira que eu dê aqui, pode falar. Esse é o momento de vocês falarem agora, hein? Vou esperar um pouquinho para ver se tem algum comentário para a gente poder encerrar. Acho que eu comentei todos os comentários que já tinham aqui, né? Isso mesmo. Bom, então, acho que não tem nenhum comentário. Vou encerrar com vocês. A gente volta na próxima quinta-feira, tá bom? Toda quinta-feira a nossa live, agora às 15 horas, tá bom? Encerrando, a minha autoestima, ela
aumenta quando eu valorizo, né? Quando eu me valorizo como mulher, quando eu valorizo os meus sentimentos, as minhas emoções, e quando eu valorizo tudo isso, quando eu começo a cuidar de mim, eu começo a perceber o que eu posso fazer para que a minha energia vital aumente. A Vivian colocou uma pergunta: qual dica você dá para começar a melhorar a autoestima? Bom, Vivian, eu te dou a dica de começar a olhar para você com carinho, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, para um filho ou para uma mãe mesmo, ou até mesmo quando a gente está olhando para os outros, quando a gente está cuidando da outra pessoa, a gente está sempre cuidando, tadinho, ou, por exemplo, a gente está sempre fazendo um carinho. Eu percebo que você tem uma foto com uma criança, então provavelmente você tem um filho. Você sempre dá muito carinho para o seu filho. Cuidar de você é isso, é dar carinho pra você, sabe? Aumentar a sua autoestima é fazer esse cuidado. Como que eu posso fazer esse cuidado, Cris? Bom, eu vou ser mais... não é relaxada, qual que é? Lembrei a palavra, gente. Tô lembrando a palavra. Eu vou ser mais compassiva comigo, sabe? Compassiva. Esqueci total a palavra aqui agora, mas eu vou ser mais calma comigo. Eu vou me aceitar melhor. Então, assim, o que acontece que a gente vai com a nossa estima lá pra baixo, geralmente é porque a gente coloca muitas punições pra gente. Alguém um dia falou pra você que você não era capaz, que isso não era possível com você, e você começou a acreditar nisso. Então toda vez que você passa por uma situação parecida, você fala: não, tá vendo? Você não é capaz. E você só se coloca pra baixo. Então agora o que você vai fazer é assim: tudo bem, hoje não deu certo, mas amanhã pode ser que dá. E aí você vai ter mais paciência com você. É ter paciência com você. Isso aumenta a sua autoestima. Então, assim, todas as vezes que você perceber que você tá se colocando pra baixo por alguma coisa que aconteceu, que você coloca a responsabilidade totalmente em você e tá se sentindo muito mal por conta disso, você vai lá e faz uma frase pra você. Começa a fazer uma frase, né? Eu gosto muito disso. Gosto muito de falar para as mulheres montarem alguma frase para elas, e todas as vezes que você se sentir para baixo nessa situação, você tem uma frase de força, uma frase que vai te levantar para cima, né? Eu esse ano, por exemplo, vou explicar. Esse ano, por exemplo, eu fiz meio que uma frase no começo do ano. Agora já tô em outras, mas uma que eu me inspirei muito no começo do ano foi: inspiro conhecimento e expiro prática. Por quê? Porque em muitos momentos eu pensava: eu não tenho coragem de colocar em prática tudo, vai ser muito cansativo, vai ser muito esgotante e tudo mais, e eu começava a pensar isso. Então, como eu sabia desse meu pensamento, o que eu fiz? Eu inspiro conhecimento e eu expiro prática. Não, vambora, tô indo pra frente, né? Então, você achar uma frase que faça sentido pra você. E todas as vezes que você se sentir pra baixo, que você estiver angustiada, que você perceber que você tá falando uma frase negativa pra você e você tá deixando mais pra baixo ainda, você lembra dessa frase como um gatilho pra você e coloca essa frase em ação. E aí você começa aos poucos cuidando de você, aumentando a sua autoestima nisso. Essa é uma dica bem legal, é uma dica bem preciosa. Espero que te ajude, Vivian. Respondi sua pergunta. Oi, Regina, tudo bem? Tô encerrando aqui, você chegou no final. Tô conversando aqui com o pessoal no Instagram e aqui no Face também. Tava respondendo a pergunta da Vivian. Acho que eu respondi a pergunta dela. Então tá bom, mulheres. Aumentem sua autoestima e a energia vital aí através dessas dicas que eu dei aqui hoje. Então vai lá, começa a cuidar um pouquinho de você, começa a ter um momentinho pra você, né? Olha pra você com carinho, sempre com muito carinho, sabe? Aquele carinho, aquela coragem que a gente tem de cuidar da outra pessoa, que a gente possa cuidar da gente mesmo. Então, nossa estima é isso. É começar a olhar pra gente como se a gente fosse olhar para um filho nosso,
né? Eu acho que as mulheres têm muito essa conexão com o filho, com os filhos, né? As mulheres, elas têm esse cuidado, essa maternidade o tempo inteiro. Às vezes a gente está protegendo até o nosso filho do, sei lá, de quê? A gente tá ali o tempo inteiro querendo proteger a nossa cria, né? Então, começa a proteger você mesmo dessas coisas, dos pensamentos ruins que vêm dentro de você, dos pensamentos ruins que as pessoas já colocaram ou que colocam em cima de você. Começa a se proteger disso. Cuide de você como uma galinha poderosa que cuida da cria, entende? Cuide de você. Beijos, bom a semana, bom restinho de semana pra vocês. Até semana que vem, gente. Ó, bom carnaval e juízo, hein, mulherada? Tchau, amei, Vivian. Obrigada.